Estamos começando mais um estudo, né, da série Ouvindo a Voz de Deus, que tem como tema como identificar a igreja verdadeira. Isso é uma pergunta que está na mente de muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas não sabem identificar, sem a leitura da palavra de Deus, qual é a verdade verdadeira. Qual é a casa de oração que existe na terra que tem a verdade verdadeira? A gente vê várias verdades, várias igrejas por aí, cada uma ensinando uma verdade. Mas como que a gente pode identificar qual é a verdade verdadeira, a igreja verdadeira? O povo de Deus que tem a verdade. Então existe, quem estuda a palavra de Deus vai perceber que existem algumas coisas que estão escritas na verdade, na Bíblia, que ela não pode ser mudada. Entre elas são 8 colunas, né? Colunas que sustentam a igreja de Deus. A Bíblia como regra de fé e prática, a salvação pela graça, mediante a fé, né? A certeza da segunda vinda de Cristo, crença na validade da lei de Deus, a aceitação do sábado como dia especial, presença do dom profético. Essa igreja tem o dom profético, que o profeta fala e acontece, nunca deixa de acontecer, porque um profeta que é usado por Deus tem que acontecer a profecia, se não acontecer é falso profeta. É um movimento mundial e segue os princípios bíblicos sobre saúde prescrito na palavra de Deus. Tudo isso tem na Bíblia. Está escrito na Bíblia. E tem o inimigo de Deus, ele não quer que você saiba disso. Tanto é que quando chega um povo falando uma verdade, logo aparecem várias outras pessoas falando algumas verdades que não são da Bíblia. E a pessoa fica confusa. Então, para você não se perder, tem que estudar a palavra de Deus. A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Então, pensando nisso, nós vamos fazer aqui algumas perguntas, um total de 10 perguntas, para ajudar a entender o que está escrito na palavra de Deus, tá? A primeira pergunta é: qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. João, né, o apóstolo João, ele usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna. A seguir, nós veremos 8 colunas bíblicas que mantêm a igreja de Deus, do Deus vivo na terra. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 7, versículo 17 e 1 Timóteo 3, versículo 15. Qualquer coisa tu pausa aí e abre lá no capítulo e o versículo, aí despausa e continua a leitura, tá bom? Então, João 7, versículo 17 está escrito assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Olha só o que João fala, tá vendo? Sobre doutrina, né? E 1 Timóteo 3,15 fala assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, é coluna e baluarte da verdade. Quem? A igreja do Deus vivo. Certo? Então, vamos para a pergunta 2, né? Qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Efésios 2, versículo 19 e 20 está falando sobre isso. Por quê? O fundamento dos apóstolos no Novo Testamento, fundamento dos profetas no Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra principal, a igreja verdadeira, ele aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. Em Efésios 2, 19 e 20 fala sobre isso. Olha só o que diz lá. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha só que interessante, né? Então, pergunta 3. Qual é a segunda coluna? A igreja verdadeira, ela ensina que a salvação é unicamente pela fé de Cristo. Olha como que diz na minha Bíblia aqui, diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim:
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Está vendo aí? Então, só existe um mediador, Cristo Jesus, homem. Agora em Atos 16, versículo 30 e versículo 31, 4 e 12, também fala sobre essa coluna da verdade. Vamos ver lá? Atos 16, 30 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhes, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha só. Segunda coluna, Atos 4, versículo 2 diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está vendo aí? Então, agora a quarta pergunta, que é a terceira coluna, que está em João 14, versículo de 1 a 3. Né? Lá fala sobre isso. E o ensino da volta de Jesus, com milhares de anjos, todo o olho verá. Os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade. Olha só o que diz em João 14, versículo de 1 a 3. Abra a tua palavra aí, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14, de 1 a 3. Né? E a quinta coluna, na verdade, a quinta pergunta, que fala sobre a quarta coluna. A quarta coluna, por ensinar e pregar a validade da lei, a igreja de Deus é objeto da ira de Satanás. Apocalipse 14, 12 diz assim, diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. E em João, primeira epístola de São João 2, versículo 3 e 4, lá diz assim, olha só o que diz aqui. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Certo? Olha só o que diz, e que é a lei de Deus, né? Em João 14, 15 e Apocalipse 12, 17 também fala, olha só o que diz lá. João 14, 15 diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Em Apocalipse 12, 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Está vendo aí? A quinta coluna, que é a sexta pergunta, ela diz assim, Apocalipse 12, 17, já abre a tua palavra lá, Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 19, 10, né? Diz, o testemunho de Jesus, né, que é o Espírito de profecia, ou o dom de profecia, esse dom é característica da igreja verdadeira, da igreja de Deus dos últimos dias. Vai ter um profeta nessa igreja, certo? Agora olha só o que diz Apocalipse 19, versículo 10. Diz assim: prostrei-me antes dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia, certo? Então, em Apocalipse 12, 17, diz isso aqui, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí em Apocalipse 19, versículo 10, fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então essa igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos e tem o espírito da profecia. Agora, pergunta 7, que é a sexta coluna, que fala que a igreja do Deus vivo ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração, com expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. Olha só o que diz Isaías 58, versículo 13, Ezequiel 20, versículo 12 e versículo 20. Olha só o que diz Isaías 58, versículo 13. Diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado, se você desviar de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses,
no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Também, aí agora versículo 20, Ezequiel 20, versículo 12, diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20 diz: santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Está vendo? Sétima coluna, que é a oitava pergunta, diz o seguinte: a Bíblia descreve 3 anjos mensageiros voando pelo meio do céu e pregando a toda nação, tribo, língua e povo, porquanto a igreja de Deus é um movimento mundial. Então, Mateus 24, versículo 14 e Apocalipse 14, versículo 6 também falam isso. Olha só o que diz Mateus 24, versículo 14: e será pregado esse evangelho do reino por onde? Por todo o mundo. Tem que ser um movimento mundial, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. E em Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Está vendo? Nona pergunta, que é a oitava coluna que mostra qual é a igreja verdadeira. 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala sobre isso. Que a igreja verdadeira segue os princípios bíblicos da saúde. E onde que fala isso na Bíblia de começo? Gênesis 1, versículo 29. Lá diz o seguinte, olha só o que diz aqui. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, o princípio de Gênesis e de Levíticos, Levíticos 11, mostra que Deus fez o ser humano para ser vegetariano. Mas teve uma parte da terra, uma fase da terra, na época de Noé, que não tinha ervas, não tinha o que comer. Aí Deus permitiu que comesse os animais, mas Deus ele fez uma lei de separando os animais puros dos animais impuros. E onde que está isso? Em Levíticos 11. Deus cuidando, nos cercando com proteção. Era para o povo ter parado de comer carne, mas o povo acostumou. Mas Deus então fez essas leis, certo? E em 1 Coríntios 3, 16 e 17, e também em 1 Coríntios 6, 19 e 20, lá fala também sobre a saúde. Olha só o que diz lá. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é o quê? É sagrado. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual é o apelo que Deus faz a seus filhos, que é a 10ª pergunta, sinceros, que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? Mateus 7, 21 e 23, João 10, 16 e Apocalipse 18, 4. Olha só o que diz Mateus. Mateus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, o que? Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, Jesus está falando, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Ué, eles estão curando, estão fazendo tudo isso, só que eles não seguem a palavra. Eles são mentirosos, falsos. Não tem essas 8 colunas que eu passei para você. Eles não têm o dom de profecia, eles não guardam o sábado, eles não pregam sobre a lei de Deus, não tem um dom de profecia, não tem um profeta verdadeiro que fala a profecia. Isso acontece, mas não só para a igreja dele, mas é para o mundo inteiro.
Então são igrejas falsas, certo? Olha só o que diz João 10,16. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Sai desse povo que não está seguindo a palavra de Deus. Está errado. A Bíblia diz uma coisa e eles estão falando que a Bíblia está mentindo quando fala do assunto. Então não tem lógica isso, certo? Então, Apocalipse 18:4 diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, meu povo meu, para não serem cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Quais flagelos? As 7 últimas pragas, certo? Então, qual que é o apelo que Deus faz para você? Sai dela, povo meu, certo? Então, as 8 colunas, quais são elas? A Bíblia toda como única regra de fé e prática, salvação unicamente pela fé em Cristo, acreditando na vinda de Cristo literal, visível, com milhares de anjos, ensina e prega a validade da lei de Deus, aceita o dom de profecia, o sábado como verdadeiro dia de adoração, prega o evangelho do Apocalipse 14 a todo mundo, né? Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, né? Está escrito lá no Apocalipse 14. E o que mais? Tem um programa bíblico de saúde. Ensina você a ter saúde, certo? E quando a gente vê todas essas verdades, a gente tem que ter um compromisso com Deus. Nós temos que aceitar essa verdade. Nós temos que assumir uma postura com Deus. E qual é a postura que a gente tem que entender, que a gente tem que ter? A gente tem que reconhecer o quê? Que a única igreja que tem todos esses requisitos, todos eles, pode pesquisar em todas as outras se tem. Não tem. É a única igreja que tem todos esses requisitos, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho que reconhecer isso e entender isso. E ela possui essas 8 colunas da verdade. E eu estou feliz porque Deus me guiou a essa igreja. E Ele está te guiando também. Você está fazendo esse estudo, você está aprendendo a palavra de Deus. Então, você tem que se voltar a esse povo que tem a verdade verdadeira, certo? E desejar se unir a essa igreja através do batismo. Através do batismo, não só das águas, mas a partir do momento que você batiza, você se torna um vaso novo. Deus habita no seu coração. Seu coração se torna a arca de Deus. Ele fica dentro do seu coração, dentro de você, e Ele te guia, Ele te protege, Ele te liberta. Então, você quer aceitar isso? Então feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Santo Deus, muito obrigado. Esteja com esse amigo, com essa amiga, com esse irmão que está estudando a palavra do Senhor, que ele venha aceitar o Senhor e desejar ser batizado e pertencer ao Senhor e ser protegido pelo Senhor. Obrigado, Deus. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom que você esteve comigo até esse momento, né? E está estudando a palavra de Deus junto comigo. E eu oro a Deus para que Deus continue agindo na sua vida, te abençoando e te protegendo. E como eu peço que você compartilhe esse vídeo, né? Curta, compartilhe, para que possa chegar a mais pessoas. Como que faz para compartilhar? Você pega lá e vê tem embaixo compartilhar. Você aperta lá, vai abrir o copiar link, ou senão você chega e entra no negócio do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Aí você chega e coloca, aperta lá e aperta o link lá onde você quer compartilhar, inscrever. E o link vai para todo mundo, certo? Para curtir naquele joinha, tem um joinha assim e assim. Você coloca no positivo, certo? E depois segue o canal, né? Tem lá escrito inscrever-se. Se inscreve, aí você aperta no sinalzinho lá e coloca em todas. Aí toda vez que sair um estudo bíblico novo aqui no vídeo, ele vai até você. Tá bom? E como eu sempre termino o estudo com João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fica com Deus, que Deus abençoe você e sua família. Tchau, até o próximo estudo.